Olá, meus irmãos e amigos, é um prazer falar com vocês. Recapitulando um pouco da minha história de vida e exatamente nesse momento em que estamos em festa, em alegria, junto com os nossos queridos irmãos. Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Jordânia, exatamente no município, um lugarejo chamado Vale do Pedro Perdido. Naquela região eu vivi a minha infância e mais tarde fui para a pequena cidade chamada Jordânia, onde eu vivi período da minha infância. Nesse período de infância eu tive algumas lutas e dificuldades inerente àquele tempo, inerente também à situação que vivíamos. Mas eu convivi ali com uma família muito perturbada. Meu pai era um homem muito opressor e oprimido. E através dele nós sofremos, tivemos algumas decepções e lutas na nossa vida. Inclusive, naquela época, Deus já tinha um propósito com minha vida. Eu, ainda na infância, tive uma visão de Deus. Essa visão não era compreensível ao meu entendimento. Eu não sabia do que se tratava. Mas era como se alguma coisa assim, olha, você não vai ficar aqui. E eu guardei aquilo no coração, como ainda jovem, adolescente. Foram momentos muito interessantes na minha vida. E fomos crescendo, morando na roça, trabalhando na roça, com os meus pais. Eu tinha vontade de estudar, mas infelizmente naquela época não foi possível devido aos nossos afazeres, devido cuidar de terra, de fazenda, de gado, pois era aquilo que nós fazíamos. Nesse período, o meu pai recebeu como herança uma parte da terra do meu avô, o avô Apolinário Borges. E ali naquela terra nós tivemos algumas lutas e decepções. Com o agravamento do relacionamento entre meu pai e meu irmão, ele acabou tirando a sua vida de uma forma muito dolorosa. Aquilo feriu muito, constrangeu muito a minha vida, sofri muito. Mas o tempo foi passando e o meu relacionamento com meu pai não estava nada fácil. Oprimido com aquelas situações, eu não tinha muito o que fazer. A minha mãe também, constrangida, ela viu que a situação se agravava. Foi quando, então, eu mudei para Belo Horizonte. Aos meus 17 anos, cheguei em Belo Horizonte, e aos 18 anos eu fui servir o Exército Brasileiro na 12ª região, ali naquele quartel. Fiquei o meu tempo de exército. Depois disso, eu achei uma oportunidade e mudei para São Paulo. Eu desliguei completamente da minha família naquela época, até um pouco de ressentimento que eu carregava no coração. Fui embora para São Paulo, longe de Deus, longe de família e passando por lutas. Passei por muitas lutas, dificuldades de alimentação, momentos de angústia, até o sentimento de morte. Eu pensava e passei por isso e vi a possibilidade até de me jogar do Viaduto do Chá, conhecido e existente ali em São Paulo até hoje.
Mas Deus já tinha um outro plano, um outro caminho para a minha vida. Ali em São Paulo, conheci nos bastidores um grupo de teatro e fiz parte daquele grupo de teatro por algum tempo, para tentar, de alguma forma, preencher o vazio da minha alma. Mas tudo em vão. Aquilo era apenas e tão somente passageiro. Passado algum tempo, a minha mãe começou a sentir algumas decadências na questão da saúde. Não comia, não dormia e queixava intensamente de problemas de saúde. Foi quando o meu irmão falou que ela tinha uma promessa para pagar em Aparecida do Norte. E ela foi me visitar em São Paulo. E antes dela pagar esta promessa, eu a convidei para ir numa igreja evangélica, que então eu não conhecia. E ela aceitou, como diz, diante daquela situação, estava disposta a qualquer orientação. E ela foi para a igreja comigo, e chegando nessa igreja, Deus operou um milagre na vida da minha mãe. Fez uma obra gloriosa, de maneiras que sábado, nós fomos na sexta-feira, no sábado ela já estava alimentando e dormindo. E ela feliz disse: Ademar, de ontem para hoje a minha melhora foi muito grande. E isto, meus amados, já era o plano de Deus para a minha salvação. No domingo voltamos para a igreja. E a minha volta para a igreja não era mais cura da minha mãe e nem solução dos nossos problemas, mas era para conhecer e aceitar e servir esse Jesus maravilhoso. Ele mudou completamente a minha vida. Trabalhando em São Paulo, mais tarde eu fui convidado pela liderança daquele ministério para integrar-me à obra do Senhor. E assim o fiz. Trabalhei com muito afinco. Eu sempre tinha no meu coração o desejo de fazer alguma coisa. E isto eu fiz. Fiz com vigor, fiz com alegria, com prazer. Entreguei minha vida ao Senhor. Cuidei das igrejas em muitas partes do Brasil. Abrimos muitas igrejas no norte e nordeste do Brasil, interior de São Paulo. Visitei alguns países da América Central e por fim, a nossa América. E tive a oportunidade de fazer algumas coisas que foram marcantes para o meu ministério, para a minha vida. Então eu estava agora como um obreiro da casa de Deus, cuidando já da obra, mas eu precisava me casar. Havia uma necessidade, era uma questão de complemento para o trabalho do Senhor. Foi quando eu, num trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro, eu conheci minha companheira, a irmã Grácia Bezerra, filha do nosso querido e saudoso presbítero Alberto. Aí nós conhecemos, num período entre conhecer, ficar noivo e casar, foram 70 dias. Nós casamos e Deus nos abençoou. A Grácia tem sido uma grande companheira, tem sido uma pessoa maravilhosa para completar o meu ministério. Sofreu e sofre comigo as aflições como uma verdadeira cristã. Nunca abriu a boca, nunca reclamou de absolutamente nada, em todos os lugares onde nós morávamos. Portanto, dessas mudanças nasceram os nossos filhos, cada um praticamente em lugares diferentes, devido ao trabalho que eu fazia em todo o Brasil. Nasceu a Raquel, o Isaac, a Lloyd, e depois o Saulo e por fim a Ruth. Todos eles
hoje estão aí com saúde, em paz, graças ao Senhor. Muitas lutas, muitas tribulações, mas sobretudo, muitas promessas do Senhor. O tempo foi passando, Deus falou comigo uma certa vez, quando eu fazia o trajetório São Bernardo Santos. O Senhor falou comigo, naquele momento de grande angústia que eu estava vivendo numa prova muito grande no ministério que eu estava. Uma prova. Deus estava querendo completar a obra dele em minha vida. Foi quando Deus me mostrou algo e eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, Deus vai fazer alguma coisa, pode ficar em paz. Vamos continuar orando, vamos continuar chorando, que Deus vai trabalhar na nossa vida. Até então, nada absolutamente eu revelava para ela e nem tampouco ela queria saber do que se tratava. Ela estava pronta para me ajudar. E um dia ela foi na igreja e lá na igreja o Senhor mostrou para alguém a mesma coisa, a mesma condição. Que Deus tinha um chamado para o esposo daquela irmã e que era uma grande obra. Por fim, Deus completou a obra. Quando eu vim conversar com ela, depois de 8 anos que Deus já estava confirmando tudo aquilo, ela dizia, Ademar, o Senhor já tinha me mostrado tudo. Saí daquele ministério, saí em paz, graças a Deus. Agradeço muito a Deus e agradeço aqueles irmãos, aquela liderança que, evidentemente, que em alguns momentos não conseguia entender, mas eles foram pessoas maravilhosas para a minha vida, eu não posso reclamar absolutamente. Foram marcantes para o meu ministério. Eu aprendi com o sofrimento, com as lutas, eu aprendi a servir e amar ao Senhor. Nos anos de 91, eu estava aqui em Curitiba, já numa situação muito desconfortável, que eu não queria mais voltar para Curitiba. A situação tornou-se grave, mas eu não sabia do que Deus estava já fazendo. Já era o plano de Deus, já era Deus trabalhando, era a mão do Senhor, mas eu não conseguia entender. E quando, de repente, um grupo de irmãos falou comigo, irmão Ademar, você não vai mais embora daqui. E eu, sem saber do que se tratava, mas como assim não vai embora? O Senhor falou que Ele tem uma grande obra para fazer contigo aqui e você não vai mais embora. Aquele momento para mim foi de tristeza, não foi de alegria, foi de tristeza e de decepção, porque na minha mente, no meu coração, eu não queria mais estar em Curitiba, eu queria ir embora. Mas era Deus falando. Eu fiz uma viagem para Guarapuava, no caminho novamente o Senhor falou comigo. Eis que eu confirmo a obra que eu já te mostrei. Eu te porei como cabeça e não por cauda. Eu chorei muito. Aquilo foi muito, muito assim, gratificante, apesar da luta, da dor, da angústia. Mas Deus, portanto, dava o amém. E ali nós começávamos, portanto, em 91, essa porta se abria. E aí começavam os trabalhos desse novo ministério. Eu nunca propus ser presidente. Eu nunca pensei de ser, digamos assim, um grande líder. Não estava. Eu queria apenas um lugar para servir a Deus com minha família e alguns dos meus irmãos. Mas Deus, por bondade e misericórdia, prepara para nós um salão numa praça. Praça do Carmo, número 88. Isso era mês de
mês de julho de 91. Uma coisa que eu pensei que era apenas então somente uma pequena porta. Naquele dia agregaram-se mais de 500 pessoas conosco. E daquele culto, mais de 120 irmãos uniram ali naquele primeiro dia da igreja, do início deste trabalho que o Senhor colocou em minhas mãos. Ah, meu Deus, quanto chorei, quanto agradeci. Aquilo foi realmente uma resposta de Deus. Logo em seguida, questão de 2, 3 anos, Deus já preparava na sequência. Vocês vão ver, inclusive, a inauguração do novo templo, terminal do Boqueirão. Já não era mais um salão alugado, não era mais um pequeno salão, já era, portanto, um salão relativamente considerável, pelo seu tamanho, pelo seu espaço, pelo estacionamento. E hoje, meus amados, nós estamos aqui pela graça e bondade do Senhor. A igreja está aqui, nós ampliamos o estacionamento, temos ampliado o tamanho da igreja, temos ampliado ainda mais as outras salas e outras repartições para acomodação do trabalho. Cresceu a obra, cresceu a parte musical. Hoje nós temos uma orquestra maravilhosa, nós temos uma parte do louvor que realmente nos acompanha desde o princípio e Deus tem feito uma obra gloriosa. Levantaram-se muitos companheiros, Deus tem colocado em nossas mãos amigos, irmãos, pastores, companheiros para nos ajudar. Eu não faço esse trabalho sozinho. Tem atrás de mim dezenas e centenas de irmãos que hoje cooperam nesse ministério. Somos hoje mais de 600 congregações, mais de 2.000 obreiros e dezenas de membros e cooperados e de pessoas que lutam conosco para fazer esse trabalho. Dezenas e milhares de irmãos que ao longo desse tempo têm nos acompanhado. Eu só posso agradecer a Deus por vocês e também por esse trabalho maravilhoso. Eu quero lembrar os nossos irmãos que a palavra de Deus diz: esforçai-vos, que o vosso trabalho no Senhor tem uma recompensa. Deus te abençoe.